Tito, capítulo 3, de 12 até ao fim da carta, versículo 15. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Vamos orar? Senhor, nós rogamos a graça de entendermos bem a Tua palavra, aquilo que Tu nos queres dizer hoje. Pedimos, ó Deus, a graça também de que seja bem prática a aplicação destas ideias para as nossas vidas e famílias, para a nossa igreja. No nome do Teu Filho nós pedimos. Amém. Apressa-te a vir ao meu encontro, disse Paulo. Paulo era um homem de relacionamentos. Ele sentia falta de pessoas, sentia falta de gente. Ele percebia que a sua presença também podia fazer falta a algumas pessoas e ele queria estar com gente. Ele queria ser uma bênção, ele queria ser um dom para outras pessoas. Ele queria poder e saber dizer palavras que edificavam, que transmitiam bênção, que transmitiam paz com Deus e uns com os outros. E nós sabemos pela história que esta foi uma das últimas cartas que Paulo escreveu, a penúltima. Ele sabia que o seu fim estava próximo. Só faltava escrever 2 Timóteo. E ele sentiu falta de amigos, de companheiros. Nessa segunda carta a Timóteo, ele, ainda de forma mais emotiva e enfática, ele mostra a sua necessidade de estar com gente, como sofria por estar sozinho. E nós sabemos que aqui, pelo contexto, ele ainda não estava preso, porque de livre, espontânea vontade, ele sentia-se livre para ir ter uma cidade chamada Nicópolis. E ele, sabendo que estava perto do fim, ele queria estar com este seu irmão em Cristo, mas a quem ele tratava como um filho na fé, um filho espiritual. E ele sabia do papel importante que Tito podia ter ainda no reino de Deus para a igreja e um papel crucial na obra do Senhor. E Paulo encontrava-se muito provavelmente na região da Macedónia, muito perto de Filipos, ali naquela região de Filipos. E quando então ele escreveu esta carta, ele estava numa região que a distância entre essa cidade ou essa região, a Macedónia e Nicópolis, era praticamente a mesma distância de Creta, onde Tito estava, até Nicópolis. Então era um ponto bom, era um lugar para se encontrar, é mais ou menos a mesma distância. E depois, se quiserem conferir, esta cidade ainda existe com o mesmo nome. E conta um historiador que existiram várias cidades com este nome. Porque o nome é uma conjunção de duas expressões gregas. E um vem de polis, cidade, uma expressão bem conhecida, mas a outra é uma expressão que transmite a ideia de vitória. Nikos ou Nike, que vem o nome Nike, marca de desporto. Nike vem desta palavra grega. E dá a ideia de vitória, daquele que vence, a ideia de conquistar. E sempre que grandes generais ganhavam grandes batalhas, eles queriam imortalizar os seus feitos, as suas vitórias, e davam nome a essa cidade desta forma, e davam este tipo de nome. A cidade da vitória, literalmente é o que significa. Ela ficava numa região que também é conhecida como Prebedza, e uma expressão grega, Epiros Vetos. É um ponto comercial de uma antiga província romana que foi fundada por Otávio, este homem que mais tarde veio a chamar-se César Augusto, isto antes de Cristo, no ano 31 antes de Cristo.
e numa batalha em que ele derrotou Marco Antônio e um nome conhecido, Cleópatra. Então é dessa região, é dessa época, dessa região, esta cidade que ainda mantém ruínas, ainda mantém muita história. E era, portanto, um bom ponto para se encontrarem, mas mais tarde para Tito ir para a Dalmácia, para onde ele foi realmente, e nós vemos isso em 2 Timóteo no capítulo 4, versículo 10. Essa região é a atual Croácia, Sérvia, antiga Iugoslávia. Então estamos a falar de uma região real, estamos a falar de terra conhecida, estamos a falar de cidades que ainda permanecem, estamos a falar de gente verdadeira. E a Bíblia é isto, são factos históricos, é uma narrativa de coisas que aconteceram. É assim que nós nos aproximamos da palavra de Deus. Isto aconteceu e aconteceu para bênção daquelas pessoas naquela altura, mas para nos ensinar também a nos abençoarmos, a sabermos que a presença é importante. Estarmos aqui neste lugar fisicamente é importante. Também é importante enviar cartas, mensagens, fazer ligações. Mas nós também sentimos essa necessidade. Vem ter comigo, deixa-me ter contigo, deixa-me ver-te, deixa-me abraçar-te. Eu preciso de ti, eu sei que tu também precisas de mim. Nós precisamos uns dos outros. Isto fica evidente nesta primeira expressão de Paulo. Quando te enviar Ártemas, nós não sabemos muito ou quase nada realmente sobre Ártemas, este nome. Ele é mencionado apenas neste texto, mas pela forma como Paulo fala dele, deve ter sido realmente um extraordinário servo, um ministro de Deus, um homem muito útil nas mãos do Senhor. Porque para alguém assumir esta tarefa tão importante de substituir Tito, de ajudar Tito a colocar em ordem as coisas restantes, porque se Tito ia sair, era preciso alguém que ficasse no seu lugar, e Ártemas era um desses que iria substituir Tito. Então alguém que iria estar na liderança das igrejas de Creta era alguém que Deus tinha abençoado com dons, com capacidade. Portanto, não era um homem fraco, não era um homem incapaz, e por isso nós depreendemos que era um homem especial, porque tinha o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e foi usado pelo Senhor de formas que nós não conhecemos em detalhe, mas certamente Paulo conhecia para o poder recomendar. Algumas tradições sugerem que ele se tornou mais tarde o bispo de Listra. Então a história da igreja menciona isso, mas nós não temos informação bíblica mais acerca deste homem. O outro nome, pouco mais conhecido, Tíquico. Ele acompanhou Paulo na viagem missionária de Corinto até a Ásia Menor, e está registada esta viagem lá em Atos capítulo 20. E foi ele quem entregou a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, provavelmente na mesma altura. Ele foi o portador das duas cartas, regiões próximas, e ele entregou as cartas pessoalmente a essas igrejas. Ele é muito elogiado em Colossenses capítulo 4, versículo 7, como um irmão amado. É assim que Paulo se refere a ele: um irmão amado, um ministro, um servo fiel e um conservo no Senhor. Ele era cooperador, ele trabalhava com Paulo, por isso ele chama conservo no Senhor. Foi assim que o grande apóstolo Paulo descreveu Tíquico. Também ele é mencionado em Efésios capítulo 6, versículo 21, e em 2 Timóteo 4, indica que ele foi enviado a Éfeso para substituir Timóteo. Portanto, também, sem dúvida, um homem da confiança de Paulo, por isso um homem de Deus, um homem extraordinário, um homem especial. Se ele substituiu Timóteo e foi recomendado para substituir Tito, sem dúvida que era um homem dedicado à obra do Senhor, dedicado a Deus, e um homem da confiança do apóstolo Paulo. Paulo diz então a Tito: um destes homens, ou os dois, eles ficarão para ajudar, eles ocuparão o teu lugar, e eu quero que tu venhas ter comigo o mais rápido possível. Eu quero passar algum tempo contigo. Esta é a mensagem de Paulo a Tito. Eu vou te enviar estes dois servos, cooperadores, amigos. Eles vão ficar no teu lugar e vem ter comigo rápido. Tem esta expressão: não demores. Eu quero te ver, eu preciso que tu estejas perto de mim. Entretanto, versículo 13 diz: encaminha com diligência
esta expressão nós precisamos entender o que ela significa, para que, a fim de que não falte coisa alguma. Então ele vai mencionar algumas pessoas, encaminha, um verbo que dá a ideia de preparar alguém para partir, para ir em viagem. É ajudar, especialmente com provisões, com aquilo que a pessoa precisa, sustento, subsistência. É dar um acompanhamento, é acompanhar na preparação de uma viagem que essa pessoa vai fazer. Essa é a ideia deste verbo. Então é da responsabilidade de Tito, como líder na igreja em Creta, é a responsabilidade dele cuidar dos seus colegas de ministério, de os encaminhar, de assumir essa responsabilidade com estes homens, porque são companheiros de ministério, responsabilidade de garantir que todas as necessidades que eles tenham, necessidades físicas, necessidades até espirituais, que sejam garantidas, porque eles estão a servir o reino de Deus. Então, que os ajudes, diz Paulo, eu quero que tu os ajudes no seu caminho, que o faças diligentemente. E essa é uma palavra também muito importante, a ideia de fazer isso de uma forma séria, responsável. Dá o teu melhor a estes homens. Faz isso diligentemente. E o verbo, quando traduzido, quando vamos ver o uso dele, dá essa ideia, dá o teu melhor. Aplica-te. Faz isso com dedicação, com cuidado, diligentemente. Também pode dar a ideia de entusiasmo. E não com peso, com tristeza. Estás a receber visitas, faz isso com diligência, com entusiasmo, com sinceridade e com paixão. Porque nós todos precisamos uns dos outros. Tu um dia também poderás vir a precisar. Então, faz aos outros aquilo que tu queres que te façam a ti quando tu precisares desse tipo de ajuda. É muito importante recebermos este tipo de orientação da nossa liderança espiritual. Paulo era um líder espiritual para Tito, um pai espiritual, um pastor, um apóstolo, alguém que supervisionava, um episcopos, um bispo, o trabalho em várias cidades, em várias regiões, um homem que Deus usou dessa forma extraordinária. É importante quando alguém nos ensina a fazer do jeito certo, do jeito que Deus quer. E aqui eu quero introduzir então um assunto muito importante no ministério. Encaminhar com diligência, a fim de que não falte coisa alguma pessoa que está em viagem, que está em caminho. Isso tem a ver com hospitalidade. A palavra que resume esta ideia é hospitalidade. E eu quero também descrever o exemplo, talvez para mim o principal exemplo, de alguém que serve com excelência desta forma. A Júlia pôde provar recentemente um pouco dessa hospitalidade da Igreja Batista Pedras Vivas. Porque eu já passei por várias igrejas em diferentes países, mas eu nunca tive uma experiência como a que eu vivi já várias vezes, não uma. Porque se fosse uma podia ser, pronto, foi naquele dia, foi naquela ocasião, mas não, já foram várias vezes que eu passei por aquela igreja em São Paulo e todas as vezes. Estes irmãos fizeram isso, eles deram o seu melhor, eles encaminharam com diligência e cuidavam para que não faltasse coisa alguma a um irmão em Cristo, um pastor, um missionário que estava a caminho. Eu não vi só isso comigo, eu vi com outros pastores e outros missionários e outros irmãos que estavam de passagem por São Paulo, a forma como eles nos trataram. Não só os irmãos de uma forma geral, mas quero destacar a família Cáceres. O pastor Jairo, a sua esposa, os seus filhos, a forma como me receberam também mais do que uma vez em casa. Mas a preocupação não só de receber e de servir bem, mas saber para onde é que eu ia e fazer questão que eu chegava bem lá. E levavam-me até ao destino mais próximo. Eles faziam de tudo para me receber bem e para me encaminhar e para que não faltasse coisa alguma enquanto eu estivesse em contacto com eles, ao cuidado deles. Isto ainda hoje é praticado desta forma, a forma bíblica, como Paulo orientou os irmãos de Creta, especialmente Tito,
a receberem alguém que vinha em nome do Senhor, alguém que vinha para servir o Senhor. Tem sido um assunto ensinado por várias pessoas que têm o dom do ensino, tem sido enfatizado em vários livros, e as irmãs têm tido acesso a alguns dos livros que eu vou mencionar aqui. Um deles, este livro de Mary Cassian e Nancy DeMoss. O título do livro é Mulher, a sua verdadeira feminilidade, design divino. É o título do livro. E a certa altura, numa parte em que as irmãs, elas escreveram em conjunto, estão a falar sobre fazer o ninho. Elas dão essa ilustração. Preparar o ninho. E há uma outra parte que é o instinto do aninhamento. Elas criaram esta palavra, mas esse instinto de ser uma mãe, não é? De receber no seu ninho aqueles que são seus, e às vezes nem são os seus progenitores. Mas nós sabemos de muitas mães, muitas fêmeas que recebem no seu ninho e chocam ovos e alimentam pássaros de outra espécie. Nós sabemos que há um instinto de aninhamento em muitas fêmeas. E elas exploram esta ideia de uma forma muito especial neste livro. Eu vou ler então algumas partes deste livro. Construir um lar não é completar uma lista de tarefas ou abastecer a casa com bens materiais. Em última instância, tem a ver com pessoas. Tem a ver com a edificação de um lar estável, organizado, revigorante e acolhedor, que promove e estimula crescimento espiritual, mental, emocional e físico. Tem a ver com receber de forma prazerosa, com prazer. Receber pessoas, mas com prazer. Ministrar a alma. Cultivar relacionamentos. E depois estas irmãs reconhecem. E as mulheres foram especialmente capacitadas por Deus para todas estas coisas. Depois é Nancy que diz: eu sou solteira e como solteira eu exerço o ministério de tempo integral. Ela era solteira quando escreveu. Creio que ela casou já bem tardia. Quando escreveu este livro, ela ainda era solteira. Mas ela, então, falando como solteira, ela diz assim: eu exerço o ministério de tempo integral. O meu jeito de criar um lar é diferente do jeito da Mary Cassian. Ela já é casada. Eu gosto de abrir a minha casa para visitantes de outras cidades, quando seria mais simples colocá-los num hotel. Eu enfeito o quarto de visitas com flores naturais, e sempre deixo uma mensagem pessoal de boas-vindas, escrita à mão. A minha casa é usada para estudos bíblicos e outras reuniões, quando seria mais conveniente até ir para outro lugar mais público. Mas por que todo este trabalho? Porque ao fazer isso, nós damos muito de nós mesmas e assim nós nutrimos outras pessoas e ajudamos no seu crescimento. Quando nós, mulheres, fazemos essas coisas, nós oferecemos o que somente as mulheres podem oferecer. Nós arrancamos a penugem macia e delicada que fica junto ao coração para forrar os nossos ninhos. Nós transformamos ramos secos num lugar cômodo, tranquilo, quentinho e aconchegante. Todas as mulheres foram criadas para serem maternais e para saberem aninhar. Mesmo que nunca dê à luz filho algum, toda a mulher é criada para gerar, receber e nutrir vidas. Muito lindo este texto e esta descrição do que é a hospitalidade. Um outro livro bem concreto acerca de hospitalidade, escrito por Rosaria Butterfield, uma feminista homossexual, lésbica, que se converteu e depois casou com um pastor. Ela escreveu, e este livro conta a história da sua conversão. O título do livro é O Evangelho e as Chaves da Casa. Ela converteu-se num processo em que um pastor e a sua esposa convidaram várias vezes e abriam a sua casa para terem conversas, debates, responderem muitas perguntas e a trataram sempre com tanta delicadeza e com tanta gentileza. Então ela decidiu escrever um livro sobre este assunto da hospitalidade.
E ela fala de hospitalidade radicalmente simples. E ela define o que é isso, hospitalidade radicalmente simples. É usar o lar cristão, o teu lar, de uma maneira cotidiana que busca transformar estranhos em vizinhos e vizinhos em família de Deus. A hospitalidade radicalmente simples traz glória a Deus, serve os outros e vive o Evangelho em palavras e ações. O propósito da hospitalidade radicalmente simples é edificar, enfocar, aprofundar e fortalecer a família de Deus, conduzindo outros para a igreja local, para uma igreja bíblica e sendo bênção terrena e espiritual para todos aqueles que nós conhecemos, que temos contacto próximo. Isto é hospitalidade. E mais à frente ela diz, encoraja, seja uma saída para um encontro com alguém. É uma imagem de sair para se encontrar. A ideia de ser uma epístola, uma carta viva. E ela defende algo muito importante aqui nesta parte do livro. A hospitalidade radicalmente simples começa quando nós lembramos que Deus nos usa como epístolas vivas e que a abertura ou a inacessibilidade das nossas casas e corações se encontra entre a vida e a morte, vitória e derrota, a graça ou vergonha para muitas pessoas. Deus está a chamar-me a lembrar do dia do Senhor, não apenas para mim, mas para a minha santidade pessoal, não apenas para mim, para a minha santidade pessoal, mas também para viver de uma forma que eu permita que outros o façam também. Eu sou chamada a criar um lugar à mesa para outros, para estar disponível para o ferido e para o perdido. O dia do Senhor, está a referir-se ao domingo, não é apenas um dia da família, é um dia para o casal. Viver em comunidade não é apenas agradável, mas também salva vidas. E ela cita um irmão que a semana passada nós também mencionamos, ou há 2 semanas atrás, o pastor Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer. Ele disse no livro Em Vida de Comunhão: o pecado exige ter o homem sozinho. O pecado retira o homem da comunidade. Quanto mais isolada uma pessoa é, mais extrativo será o poder do pecado sobre ele. E quanto mais profundamente ele se enreda nisso, mais desastroso é o seu isolamento. Então depois explica, o pecado exige isolamento, que a pessoa não se relacione, não quer estar com outras pessoas. O pecado exige solidão, solitude, isolamento. Embora a comunidade não nos sirva de vacina contra o pecado, uma comunidade piedosa é um doce bálsamo de segurança. Dá-nos um lugar e uma estação onde nós nos sentimos seguros conosco mesmos e com os outros. Por isso ela conta, ela diz, testemunha, o meu dia favorito é o domingo, o dia do Senhor. E eu quero compartilhar esse dia com outras pessoas. O meu marido, o nome dele é Kent, esse é que é pastor, Kent e eu abrimos a nossa casa depois do culto para quem quiser vir. Nós devemos fazer isso. Lembramo-nos de que eu lembro-me bem do que é ser uma nova convertida, o que é ser um novo crente, o que é ser solteiro, ter segredos que isolam e que atormentam, não ter um lugar para ir depois do culto. O estranho, ela refere-se ao culto como que um despedaçar, quando cada um se retira para o seu próprio canto. É o corpo a despedaçar-se, os pedaços a saírem. É um ato de violência e crueldade com pessoas em nossa igreja que rotineiramente não têm um lugar para ir, não têm um lugar para serem necessitadas e se sentirem necessárias depois do culto. O culto deixa-nos cheios e nus e precisamos uns dos outros. Uma imagem muito forte para mostrar como nós podemos, depois de ler a palavra de Deus, nos enchermos de esperança, porque temos um Deus que cuida de nós, que nos abençoa. E muitas vezes há novos convertidos, há pessoas que não têm um lugar para ir e precisam desse aconchego. Então nós queremos voltar a ter as nossas refeições. Depois do culto, quem quiser ficar, nós queremos aplicar isso.
Esta casa quer continuar aberta para convívio, para conversas mais íntimas, mais pessoais, conversas de confiança, partilharmos uma refeição, termos um tempo em que podemos, quem sabe, rir juntos ou chorar juntos, brincar, fazer alguma atividade com as nossas crianças, com os jovens. Nós queremos aplicar esta realidade também na nossa igreja e nas nossas famílias, nas nossas casas. Um outro livro, Vislumbres da Graça, de Gloria Furman, valorizando o Evangelho na rotina do lar. Ela diz assim: todo esforço em hospitalidade deve fluir de uma dependência da graça de Deus, a graça mostrada a nós na cruz que garante a graça para o nosso futuro. Nós lembramos-nos da cruz e vemos como Jesus nos mostrou o que é hospitalidade em aceitar os outros pelo amor de Deus, com a finalidade de os trazer para perto dele. E nós temos em vista a graça de Jesus Cristo, conforme Ele também provê aquilo de que nós precisamos, de modo a estender a hospitalidade graciosa aos outros. Nisto nós também imitamos Jesus, o nosso Senhor. E um último livro que eu gostaria de mencionar, ainda não está publicado em português, mas deverá estar em breve, do irmão Rob Jackson. Ele é missionário aqui em Portugal, em Lisboa. Ele escreveu em inglês, já está publicado. E o livro tem este título, é um acrónimo, Determinado Disco, por causa dos discos que reviram a terra e preparam a terra para receber a semente. E ele deu este nome a este título, Determinado a ir e semear Cristo a outros, preparando o terreno para a semente do Evangelho. E ele traz uma imagem, uma figura de uma mesa com 4 pernas e cada uma das pernas serve de base, sustentação para essa mesa da comunhão, onde o Evangelho é compartilhado. E ele fala sobre a hospitalidade como uma das pernas, a terceira perna da mesa. Ao procurarmos alcançar outras pessoas, nós precisamos ser hospitaleiros. A hospitalidade é colocar o Evangelho em prática, é demonstrar uma forma de amor sacrificial, é uma forma de demonstrar bondade. Eu aprecio muito o que a nossa agência missionária diz sobre as nossas ações. Autenticamos o Evangelho com as nossas ações e articulamo-lo com as nossas palavras. Mas a autenticidade do Evangelho nas nossas vidas é na forma como nós vivemos, como agimos. Essa é a autenticidade, a autenticação. O fruto da obra de Cristo nas nossas vidas produzirá um serviço amoroso, hospitaleiro e sacrificial aos nossos irmãos e irmãs em Cristo e aos estrangeiros. Quando tratamos os outros desta maneira, quer percebamos ou não, nós estamos a fazer isso ao próprio Senhor. Então deixa que isto seja assimilado no teu coração por um momento. Eu espero que isto te anime, mas também que te incentive a usar esta perna da mesa, a abrir a tua casa, a dar o teu tempo, os teus recursos, a tua atenção a outras pessoas. À medida que nós reconhecemos como Deus pode usar a hospitalidade, que passos precisamos dar na prática? O que é que tu precisas fazer? Pergunta a este irmão Rob. Abre a tua casa àqueles com quem tens construído relacionamentos intencionais. Convida-os para jantar ou para tomar um café. Paga por isso, pela refeição. Assume qualquer custo que venha com este próximo passo centrado no Evangelho. Supre uma necessidade que eles tenham ou leva à casa deles uma refeição quando estiverem a passar por uma doença ou perda. Mostra gentileza inesperada a um estranho por meio de uma palavra ou de uma ação gentil. Pergunta a ti mesmo, o que é que eu gostaria que alguém fizesse por mim que seria uma bênção? Então agora faz isso. E este terceiro passo é essencial num mundo que muitas vezes carece de amor e de hospitalidade. É por isso que Paulo diz a Tito, encaminha com diligência, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Isto é hospitalidade. Ser hospitaleiro, Tito. Ser hospitaleiro. Mostra o Evangelho na prática. Que não lhes falte coisa alguma. Mas ele está a falar de quem? De Zenas. Na nossa versão que eu li, é o intérprete da lei. Mas, literalmente, esta palavra pode ser traduzida por advogado, um especialista na lei. Nós não sabemos muito sobre este homem.
Nós não sabemos se ele era um especialista na lei judaica ou na lei romana. Nós não sabemos que tipo de atividade é que ele exercia. Ele podia ser realmente um advogado. Algumas pessoas dizem que por causa do nome dele ser romano, ele era gentio, ele era romano, não conhecia a lei de Deus como um judeu, mas isso são só teorias. O próprio nome de Paulo também era romano e ele teve uma cidadania romana, então isso não prova nada. Mas apesar de nós sabermos tão pouco acerca deste homem, esta passagem dá-nos a ideia clara de que há pessoas de diferentes profissões a converter-se a Cristo. Pessoas com diferentes atividades, de diferentes níveis sociais. Mas elas convertem-se a Jesus Cristo e elas dedicam-se totalmente à causa do Evangelho, à obra do Senhor. Aqui um homem que era estudado, ele conhecia alguma lei, difícil de ser conhecida, era um homem erudito, era um homem bem preparado e ele estava a servir o Evangelho. O movimento de cristãos por todo o império era considerável desde os tempos mais remotos, quando muitos consagravam as suas vidas a Cristo e desejavam pregar, ensinar e ajudar os irmãos em suas necessidades, independentemente dos recursos que tinham. Mesmo que tivessem muito dinheiro, mesmo que tivessem muitos bens, nós sabemos pela história da igreja que houve pessoas também educadas, bem preparadas, ricas na sociedade, favorecidas, mas que abraçaram o Evangelho, confiaram em Jesus Cristo e quiseram entregar as suas vidas pela causa do Evangelho. O outro nome é Apolo, mais conhecido. Então este homem também deveria ser recebido e bem cuidado. Ele era um pregador eloquente, ele sabia falar muito bem. Ele era de Alexandria, um judeu. Ele conhecia bem o Antigo Testamento, conhecia bem as Escrituras. Ele é apresentado em Atos capítulo 18. Um homem que não sabia tudo acerca do Evangelho, ele conhecia apenas o batismo de João Batista e ele pregava muito bem o Velho Testamento e apresentava Jesus Cristo, mas ele tinha algumas falhas no seu conhecimento do Evangelho. E quando chegou a Éfeso, um casal, Áquila e Priscila, receberam-no na casa deles e começaram a apresentar-lhe, a instruí-lo no caminho. Isto é, a explicar melhor o Evangelho de Jesus Cristo. E mais tarde ele trabalhou em Corinto, foi muito abençoado pelo Senhor e foi muito usado por Deus. Tornou-se um companheiro de Paulo, teve um ministério de grande impacto na igreja de Corinto, era alguém muito respeitado naquela igreja, naquela cidade. Então neste capítulo, e recordando um pouco, fazendo um breve resumo daquilo que nós vimos, e começando por esta palavra final aqui aos irmãos, aos amigos, esta palavra é ajuda, encaminha diligentemente, mas há aqui um conjunto de palavras que Paulo deixa com a igreja e com Tito e com a igreja em Creta. Aos falsos mestres, evita. Às pessoas facciosas que gostam de arranjar debates para confundir, para dividir, para criar conflito, evita ou rejeita, é uma outra palavra grega que pode ser traduzida, na minha versão está evita, mas pode ser rejeita. Mas estas pessoas são cooperadores, são irmãos preciosos, estão a servir o reino. Ajuda. Mas ajuda diligentemente, faz o melhor, serve, sê hospitaleiro, encaminha diligentemente. Versículo 14, agora quanto aos nossos. E quando se refere aos nossos, está a falar dos nossos irmãos, os crentes, os membros da igreja. Está a falar do corpo, da comunidade, da congregação. Quanto aos nossos, aqueles que são membros da igreja, são nossos irmãos em Cristo, quanto aos nossos, que se ajudem uns aos outros. É preciso aprender a praticar boas ações, e este é um dos temas desta carta. Capítulo 3, versículo 1, estejam prontos para toda a boa obra, que aqueles que têm, versículo 8, que aqueles que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. No capítulo 2, versículo 14, Jesus deu-se para fazer com que o seu povo seja um povo que pratica boas obras, zeloso, que quer fazer o bem. Então diz a toda a congregação para aprender a praticar boas ações, para atender necessidades importantes, urgentes, que aprendam a distinguir-se nas boas obras. E ser distinguido em boas obras é alguém que é lembrado, que é reconhecido por fazer o bem, fazer o que é certo, por
por ser hospitaleiro, por ser gentil. Que seja lembrado dessa forma, que seja conhecido, que aprendam a distinguir-se nas boas obras, para não se tornarem infrutíferos. Porquê? Porque uma vida infrutífera não é um bom testemunho do poder salvador de Deus. As pessoas precisam ser capazes de olhar e ver os frutos das nossas vidas, para que a vida das outras pessoas também sejam abençoadas pelo nosso testemunho e que elas possam perceber que há um poder em Deus, um poder salvador de Deus. É importante que as pessoas vejam a graça de Deus nas nossas vidas, para que a luz de Cristo brilhe de tal forma que os homens vejam as nossas boas obras, que transmitem também essa luz e que deem glória a Deus. Isto está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Este é o cerne do nosso testemunho. Então nós precisamos estar dispostos a ajudar, a servir, a dar a vida, o nosso tempo, o nosso serviço, os nossos recursos, a nossa atenção, a dar a vida uns pelos outros, para que sejamos cheios de frutos e o mundo conheça Cristo por meio de nós por causa disso. Saúde a quantos nos amam na fé. Estes são os domésticos da fé que Paulo refere lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Os da família da fé. Aqueles que receberam a graça, como nós lemos em Efésios capítulo 6, versículo 24. Ele orou que a graça do Senhor seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E aquelas pessoas que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo são os nossos irmãos na fé. São os domésticos da fé, são a nossa família. Porque nós amamos o Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos isto e fazemos o que fazemos é por amor a Jesus Cristo. É isso que faz de nós irmãos. Então aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo recebem esta saudação. Saúda quantos nos amam na fé. Porque amam Jesus, então que eles recebam esta saudação. A chave para o evangelismo são relacionamentos corretos. Isso envolve evitar falsos mestres, falsa doutrina. Isso envolve rejeitar pessoas facciosas que querem provocar confusão no nosso meio. Esta é uma expressão de amor. Envolve ajudar os cooperadores no ministério, amar os amigos fiéis. O evangelismo e a credibilidade são construídas sobre o caráter das nossas vidas, o nosso cotidiano, o dia a dia, a nossa rotina. E por isso nós precisamos da graça. E Paulo disse que a graça seja com todos. Nós precisamos. A única maneira de conseguir essa façanha, completar essa missão de evangelizar, de contagiar com o Evangelho, de levar outros a Jesus, a única maneira de conseguir isso é dependendo da graça de Deus. Nós devemos desejar, nós devemos pedir, nós devemos orar para que a graça de Deus seja com todos os nossos irmãos que amam sinceramente o Senhor Jesus, que a graça de Deus seja com eles, para que Deus os use, para que a luz deles, a luz de Cristo neles brilhe e que as pessoas possam conhecer que há um Pai que está nos céus e dar graças a esse Pai e dar glória a Deus. Sim, nós percebemos que sem a graça de Deus isto não acontece. Com a graça acontece. E nós estamos a aprender a usar palavras que transmitam graça, que edifiquem. A dizer palavras de bênção, como Deus ensinou Arão e os seus filhos a dizerem ao povo de Israel. Nós também queremos usar palavras que transmitem bênção. Nós queremos aprender mais um hino que nos ajuda a transmitir essas palavras de bênção. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Colossenses 4:6. Que Deus nos ensine a usar palavras que transmitam graça e edificar os outros em Cristo, para a glória de Deus.